Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro. Hoje a gente vai trabalhar o corpo e as emoções. Antes da gente começar nossa aula, vamos relembrar os nossos dois encontros passados? Então, na primeira aula, a gente pôde ter o primeiro contato com o nosso corpo através dos exercícios da tinta, onde a gente pôde sentir a textura da nossa pele, a nossa temperatura corporal. A gente também fez aquele exercício do barbante, onde a gente pôde ver o tamanho que o nosso corpo ocupa no espaço e explorar outras formas de ocupar o nosso próprio espaço. E a gente também pôde se conhecer um pouquinho mais naquela atividade do espelho, vocês se lembram? A gente pôde explorar o nosso rosto, nos observar, as partes do nosso corpo. Já no nosso segundo encontro, nós trabalhamos o corpo e o movimento. Então a gente pôde explorar, por exemplo, na dança das articulações, o quanto o nosso corpo é maleável, se a gente tem habilidade para se mexer bastante ou não. Nós também fizemos a atividade do câmera rápida e câmera lenta, vocês se lembram? De alternar, andar bem devagar e depois acelerar, para a gente ver as dificuldades que a gente tem ao andar rápido, ao andar devagar e perceber como, por exemplo, a gente pisa no chão, como é o movimento dos nossos braços, como a gente posiciona o nosso corpo. E depois também fizemos aquela atividade da palavra e do movimento, onde todos nós criamos um movimento a partir de uma palavra que eu coloquei na tela para vocês. Bom, na aula de hoje nós vamos trabalhar o corpo e a emoção. Você já parou para pensar o quanto o nosso corpo está completamente ligado às nossas emoções? É como se fosse, ou melhor, são uma única coisa. Por exemplo, quando a gente está triste, geralmente a gente tende a olhar mais para baixo, ficar mais curvado, mais fechado. Quando a gente está tímido, a gente também se fecha, não olha muito para as pessoas. Já quando a gente está feliz, alegre, a gente fica mais luminoso, radiante, tende a abrir mais o peito, olhar para frente, olhar para todos. Ou seja, as nossas emoções refletem diretamente no nosso corpo e como a gente coloca ele diante da sociedade, das pessoas, dos lugares. Quando a gente entra num lugar escuro, esquisito, a nossa tendência é ficar mais tenso. Já quando a gente entra num lugar com amigos à vontade, pode ser na casa de um parente que a gente gosta, a gente tende a ficar mais solto, mais livre para se mexer. Ou seja, na aula de hoje a gente vai poder conhecer um pouquinho mais sobre como as emoções interferem diretamente no nosso corpo. Vocês estão preparados? Então, vamos começar? Vamos começar com o nosso aquecimento. Para isso, você vai precisar usar roupas confortáveis que permitam você se movimentar com liberdade, abrir e fechar o seu corpo. Depois, é importante que você encontre um espaço aí onde você está, que você possa se mover, girar, andar. Um espaço que te permita sentar no chão e até mesmo deitar, se for necessário. Muito bem. Vamos começar com o aquecimento da aula de hoje. Primeiro, vamos acordar todo o nosso rosto. Vamos fazer caretas, abrir bem a boca, os olhos. Mexa bem o seu rosto fazendo várias caretas, coloque a língua para fora. Passe a língua entre os dentes de um lado e do outro, para que a gente possa acordar toda a musculatura facial.
Se você quiser, você pode até fazer caretas com som. Abra bem o seu rosto. Feito isso, vamos começar a girar o nosso pescoço, destravando essa musculatura da nuca. Gire a cabeça para um lado lentamente. Depois, para o outro lado. Muito bem. Agora, com os dedos das mãos, vamos massagear toda a nossa face. Você pode fazer pequenas batidinhas com as pontas dos seus dedos, ou também você pode mexer no seu rosto como se fosse uma massa de modelar. Mexa bem, acorde todos os seus músculos, bochecha, lábios, nariz, olhos, testa, como se fosse uma massinha. Não esqueça das suas orelhas também. Você também pode massagear o seu couro cabeludo. Vá descendo para o pescoço, massageando bem a região. Feito isso, nós vamos agora para os ombros. Comece girando os seus ombros para trás, de forma que você consiga liberar as suas tensões. Agora, gire para frente. Muito bem. Agora, vamos acordar o nosso braço. Comece dando pequenas batidinhas para acordar toda a sua musculatura. Primeiro num braço e depois no outro. Muito bem. Agora, vamos soltar os nossos punhos. Feche a palma das mãos e gire os punhos para um lado e para o outro. Este é um lugar pouco explorado, mas é uma articulação que acumula muita tensão. Então é muito bom que você solte essa região do seu corpo, liberando as tensões. Agora, estique os braços e puxe a sua mão como se fosse para trás, de forma a alongar os punhos. Observe como se faz. Você vai sentir todo o seu braço esticar. Agora levante as mãos e puxe para trás. Não se esqueça do seu dedão. Podemos fazer com o outro braço agora. Primeiro puxando os punhos para frente. E depois puxando para trás. Lembrando sempre de pegar todos os dedos. Muito bem. Agora, leve um de seus braços até as suas costas e puxe com o outro braço o seu cotovelo.
Este movimento faz com que você alongue toda a lateral do seu braço. E você pode trocar para o outro. Muito bom. Agora, vamos soltar o nosso quadril. Comece girando o seu quadril de forma bem aberta para um lado, fazendo um movimento bem redondo. Depois, gire para o outro lado. Solte bem essa região. Agora, abra um pouco as pernas e leve seu joelho para um lado, esticando a outra perna. E alterne para um lado e para o outro. Esse alongamento permite que você alongue toda a parte interna da sua coxa. Muito bem. Agora, leve seu joelho até o seu peito e segure. Se precisar, você pode se apoiar na parede ou em qualquer lugar que você tenha de apoio. Aproveite para soltar os seus tornozelos, girando os seus pés para um lado e para o outro. Se você conseguir se equilibrar numa perna só, melhor ainda. E agora, troque de perna, levando lá no peito e aproveitando nesse momento para soltar o seu calcanhar, girando o seu pé para um lado e para o outro. Muito bem. Agora vamos alongar a parte frontal da nossa coxa. Leve os seus pés até o bumbum e puxe, de forma que você sinta alongar toda a parte frontal da sua perna. Se precisar, você pode apoiar em alguma parede ou apoio que você tiver por aí. E assim, trocamos de perna. Muito bem. E aí, pessoal, vocês gostaram do aquecimento de hoje? Hoje a gente foi trabalhando parte a parte do nosso corpo, sentindo bem as nossas tensões, soltando as nossas articulações. E com isso a gente pode ter um pouquinho mais de consciência e acordar o nosso corpo para a atividade de hoje. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula e eu vou explicar para vocês como vai funcionar. Primeiro, eu gostaria de pedir que você encontre aí na sua casa, onde quer que você esteja, um espaço que te permita movimentar, fluir. Essa atividade vai funcionar assim. Eu vou colocar vários ritmos diferentes para vocês ouvirem. A partir desses ritmos, eu gostaria que vocês prestassem atenção que tipo de emoção eles causam dentro de você. E a partir dessa emoção, eu gostaria que você se expressasse com o seu corpo. Pode ser sentado, refletindo,
assistindo, pode ser dançando, pode ser simplesmente deixando o seu corpo fluir da forma mais livre que você puder. Esses ritmos vão ser oferecidos a vocês através de músicas. Então, se permita sentir, se permita viver esse momento, se vier alguma memória, permita-se olhar para isso, se vier algum movimento, observe o seu corpo, como ele vai se portar diante daquela emoção que você está sentindo através da música que eu vou colocar para vocês. Não se preocupem, pois eu vou estar guiando vocês através de um áudio. Ao final de cada música, eu vou pedir que vocês parem no lugar que estão e se observem. Observem o seu corpo, observem a sua emoção naquele momento, depois de passar pela experiência daquele ritmo. Vocês entenderam? Então, preparados? Vamos começar! Vamos começar. Primeiramente, se posicione no espaço de forma livre, um espaço onde você possa se movimentar. Eu vou começar com a primeira música, o primeiro ritmo. E eu gostaria que você deixasse o seu corpo fluir de acordo com a música, de acordo com a emoção que essa música vai despertar em você. Deixe o seu corpo fluir livremente. Preste atenção também nos seus pensamentos, no que essa música, esse ritmo te traz. Preparados? Então, vamos para a primeira música.
Muito bem, vamos nos acalmando, respirando fundo, retomando nosso fôlego. Vamos retornando à nossa posição inicial, observando a todo momento o tipo de emoção que essa música nos causou, os pensamentos que ela nos trouxe, como está o nosso corpo, relembrando os movimentos que a gente fez com esse ritmo. Vamos nos recolocando para que a gente possa ir para a nossa segunda música. Respire bem fundo. Se precisar, tome um gole de água. Vamos voltar para a nossa posição inicial. E agora vamos nos preparar para o segundo ritmo. Eu vou pedir que, assim como o primeiro, você deixe o seu corpo e as suas emoções fluírem de acordo com a música que vai tocar. Observando seus movimentos, observando que tipo de pensamentos chegam até você, deixando com que flua naturalmente. Vamos lá?
Muito bem, pessoal. Agora a gente vai se recolocando novamente na nossa posição, observando os tipos de movimentos que surgiram, o tipo de emoção que essa música despertou na gente, se trouxe algum tipo de lembrança ou de pensamentos. E vamos retomando nossa respiração, nos colocando novamente na posição inicial. Respirando fundo, bebendo uma água se necessário, para que a gente possa ir para a nossa terceira música. E mais uma vez, eu vou pedir para você deixar o seu corpo fluir livremente com esse ritmo e para você continuar observando que tipos de emoção essa música vai te trazer e que tipos de movimento ela vai despertar no seu corpo, de pensamentos. Então, vamos para a próxima música. Muito bem, vamos respirando fundo,
nos recolocando novamente na posição inicial, fazendo aquela atividade, aquele exercício de relembrar os tipos de emoção que essa música nos causou, as memórias. E agora vamos nos posicionando novamente para a última música. Respire fundo e vamos lá. Essa foi nossa quarta e última música. Vamos respirar bem fundo, nos recolocar no nosso lugar. Se você estiver de olhos fechados, é o momento de abrir os olhos. Vamos nos recompondo e observando, nos colocando presente para observar o nosso corpo nesse momento, depois de passar por tantos ritmos diferentes, observar os pensamentos que nos vieram, observar como está a nossa respiração. Muito bem, espero que você esteja bem. E agora, nos recolocando, tomando uma água se necessário, nós vamos para o encerramento deste encontro. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso terceiro encontro. E eu gostaria que vocês parassem para refletir um pouco aqui comigo sobre como foi essa experiência dos ritmos para vocês. Como foi a primeira música, a segunda, a terceira, a quarta? Que tipo de emoções vocês sentiram nessa atividade? Em algum momento você sentiu euforia? Ou ficou nervoso? Ou com medo? Em algum momento você ficou alegre,
febre, sentiu vontade de pular, de sair do chão? Ou tiveram momentos, por exemplo, que você ficou relaxado, tranquilo, até com vontade de dormir? Pare um pouquinho e pense. Relembre como estava o seu corpo. Essa atividade é muito interessante para a gente começar a tomar consciência de como o nosso corpo age, de como nossas emoções refletem no nosso corpo, dependendo dos estímulos externos que a gente recebe. Então, ao ouvir uma determinada música, a gente pode se sentir feliz ou triste, e isso vai refletir no nosso corpo. Dependendo do lugar que a gente vai, isso também acontece. Dependendo das pessoas com quem a gente anda junto, convive, isso também se reflete no nosso corpo. Então, é importante que vocês pensem e reparem que tipo de emoções habitam vocês e como que o corpo reflete essas emoções. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do encontro de hoje. E eu gostaria de pedir a última coisa para vocês me mandarem no e-mail que eu vou deixar aqui a experiência de vocês, para vocês me contarem como foi, o que vocês sentiram, se foi bom, se foi ruim. Podem ficar à vontade para me escrever, tá bom? Eu agradeço pela aula de hoje, pela companhia e espero vocês no próximo encontro. Até lá!